Fala galera! Neste vídeo iremos conversar sobre introdução às anemias, uma continuação no assunto, falando sobre os reticulócitos, índice reticulocitário e também o volume corpuscular médio, o VCM. Então aqui nós temos um fluxograma básico em que temos identificar primeiro a anemia, verificar a contagem de reticulócitos. Dado o índice reticulocitário, temos, se for maior que 2,5, temos que uma anemia hiperproliferativa, ou seja, a medula está respondendo bem. Isso frente a uma hemólise ou uma hemorragia que esteja acontecendo. Se tivermos então um índice reticulocitário menor do que 2,5, a medula está respondendo mal. Temos então uma anemia hipoproliferativa. Pode acontecer isso devido a algumas coisas, principalmente como se fosse pela lesão de medula, deficiência de ferro, por falta de vitamina B12 ou de folato. Analisando o índice e ele estando acima de 2,5, beleza, acabou nosso pensamento. Aí realmente a medula está respondendo bem a um processo anêmico. Se o índice estiver menor do que 2,5, temos que continuar a investigação. E aí iremos para a morfologia dos eritrócitos. Se os eritrócitos forem pequenos ou grandes, pensaremos em algumas coisas. Então, índice reticulocitário baixo, eritrócitos hemácias pequenininhas, pensamos então em diminuição do estoque de ferro, uma anemia ferropriva. Se forem grandes as hemácias, pensamos então na diminuição da vitamina B12 ou numa anemia perniciosa. No entanto, se o volume corpuscular médio for normal, pensamos então em hemácias normocíticas e normocrômicas, o que não nos leva a continuar a investigação, e sim pensar em algumas outras causas. E de causas rápidas, excluindo, claro, um problema assim agudo de deficiência de ferro, de vitamina B12, né? E iremos pensar mais em anemia aplástica, em anemia mieloblástica e etc e tal. Ou até mesmo uma anemia de doença crônica, hipoproliferativa, né? Com morfologia normal de eritrócitos. Continuando então, temos os reticulócitos, um valor normal seria mais de 0,5 a 2%, ou de 25 a 75 mil células reticulocitárias. Reticulócitos de linhagem mais jovem das hemácias, contendo uma reposição diária de mais ou menos 1% de todas as hemácias que acabam circulando pelo corpo. Temos então sobre o índice reticulocitário. O índice reticulocitário a gente consegue calcular, verificar apenas o número de reticulócitos em si e acaba não resultando muito, porque a gente tem que acabar comparando com o número total de massas circulantes ou de elementos pesados no sangue, que é o hematócrito. Então, o hematócrito a gente vai dividir por 40 e esse número que a gente encontrar, a gente vai fazer vezes a porcentagem de reticulócitos, ou seja, vezes o número de reticulócitos dividido por 1000. E aí a gente encontra um índice. Esse índice vai ser dado em porcentagem e a mesma coisa com a hemoglobina. A hemoglobina pode ser dividida por 15 vezes o percentual de reticulócitos. E aí a gente encontraria o índice reticulocitário. O índice reticulocitário, a gente pode analisar ele de algumas formas. Como foi dito anteriormente, se o índice reticulocitário for menor, nos levando a uma anemia hipoproliferativa, temos um índice então reticulocitário menor do que 2,5. E aí nos levará a pensar em algumas coisas, tanto em deficiência de ferro, vitamina B12, folato, em disfunção renal na produção de eritropoetina, na estimulação da medula,
para a produção de hemácias, até porque corresponde a maior parte da produção de eritropoetina pelo rim. Então, uma disfunção renal realmente levaria a um prejuízo bem grande, né? Até um tempo do fígado conseguir quase que compensar a produção de eritropoetina, né? Só que não chegando a compensar. Temos também como causa doenças aplásicas na medula, né? Na má produção de linhagens dessa medula, desde a série vermelha como da série branca também. Pode ocorrer também, então, devido a uma supressão medular por quimioterápicos, principalmente. Isso ocorre bastante com frequência, que acaba suprimindo a medula, né? Pacientes quimioterápicos que fazem quimioterapia acabam tendo maior margem de doenças infecciosas, né? Estão mais suscetíveis. Ou também pode ocorrer com uma anemia de doença crônica, que nem foi comentado antes ali, com um índice reticulocitário baixo, mas com uma linhagem regularmente assim normal, né? Com tamanho, formas normais, uma anemia de doença crônica. Ou também pode ocorrer um índice reticulocitário maior que 2,5. E aí a gente vai pensar em algumas coisas, né? Uma anemia hiperproliferativa devido a anemias hemolíticas, hemolítica autoimune, paroxística, e aí vai. Ou anemia falciforme, também na crise de falcização, né? Que uns ou também na destruição das hemácias mais facilmente, né, levando uma responsividade da medula maior, ou também na síndrome HELP, né, pensando até na pré-eclâmpsia, na coagulação intravascular disseminada, na púrpura trombocitopênica. Então, que teoricamente vai ter também uma plaquetopenia associada, né? Vai ter um número de plaquetas normais, desculpa, diminuídos, né? Diminuídos devido exatamente ao aumento do baço, a compensação e o aumento do baço, a esplenomegalia. Então, o baço vai acabar roubando, né, as plaquetas de circulação, o que vai acabar levando uma plaquetopenia associada. Podemos também calcular o índice, o volume corpuscular médio, né? E aí temos como ver se ele for maior, assim, né? Com um índice reticulocitário baixo, ou seja, uma anemia hipoproliferativa e ter hemácias maiores, pensaremos assim uma hipossuficiência de vitamina B12, né? Não, que ela acaba não se unindo ao fator intrínseco e não vai ser absorvido pelo ilho, né? Essa daí pode ser uma das suas deficiências. Pode ocorrer também, aí temos aqui a comparação com relação ao RDW, num VCM diminuído, um 80, menor que 80, né? Ou seja, né, uma anemia microcítica, a gente pensaria então em talassemia, né, de doença crônica com um RDW normal. Agora, se aquela medula está respondendo em mandar hemácias de várias formas, exatamente para tentar cumprir e abrigar a reserva de ferro que está insuficiente, a gente já pensa numa diminuição do estoque de ferro com RDW maior e uma hemácia pequenininha. Agora, se a hemácia tiver um tamanho normal, a gente já vai pensar se o RDW for normal numa insuficiência renal crônica, numa hemorragia aguda. No entanto, se o RDW já for aumentado, pensaríamos em anemia falciforme, né? A medula está mandando hemácia de qualquer forma lá para tentar compensar exatamente e está mandando hemácia também de várias formas, né? E exatamente também em formas de foice, e aí vai. Ou também numa hipossuficiência de vitamina B12, como também na diminuição do ferro, né? Se for uma forma mais aguda, assim, né, do ferro também, ou da B12 também. No entanto, para diferenciar, assim, as duas, antes de falar do RDW normal para o RDW aumentado, se o VCM for diminuído, pensamos em uma hipossuficiência de ferro por doença crônica, né? Uma anemia ferropriva já crônica. Agora, se o VCM for aumentado, com o RDW aumentado, a gente já vai pensar numa anemia megaloblástica, né? Uma
anemia por deficiência de vitamina B12, por um curso mais crônico. Com um VCM aumentado e um RDW normal, a gente já vai pensar em alcoolismo ou hepatopatia, causas hepáticas. E assim, após isso, vamos para outras células de relevância no meio, para a gente tentar entender um pouquinho mais, sem decorar outros tipos de células, mas se atentando mais a essas, são as mais relevantes mesmo. Temos os corpúsculos de Royle-Joly, que elas são mais comuns numa ausência do baço, ou também em anemia falciforme. Esses são corpúsculos, na verdade, elas são inclusões citoplasmáticas que ficam dentro da hemácia. Aí a hemácia se destrói e acaba soltando esses corpúsculos. Ou também podem ocorrer na presença de fibrose do baço. Então, quando a hemácia vai acabar passando pelo sistema retículo endotelial, ela acaba soltando esses corpúsculos. E eles acabam aparecendo na microscopia. Outra célula relevante são os neutrófilos hipersegmentados. Eles são mais comuns com o VCM aumentado. Característica então de anemia megaloblástica. A vitamina hipossuficiente de vitamina B12 então vai causar uma desordem global e não se traduzindo apenas na hemácia, como em outros tipos celulares também, como os neutrófilos. Outras células também então são os esferócitos, são esferas em forma de são células, são hemácias em forma de esfera. E aí elas são muito mais comuns em anemias hemolíticas, exatamente devido à ausência de proteínas, ou seja, seriam mais devido a uma causa autoimune, devido à ausência de proteínas que deveriam ter dentro das hemácias, e elas não conseguindo manter a sua forma habitual, acabam ficando em forma de esferas. Outras células importantes também são os esquizócitos, que nada mais são do que hemácias fragmentadas, fragmentos de hemácias. Elas são comuns em anemias hemolíticas, em que há destruição tanto intra quanto extravascular, como também na púrpura trombocitopênica trombótica, né? Em que há uma degradação das plaquetas, né? Então, sendo assim, resumindo a parte sobre o volume corpuscular médio, se ele tiver aumentado, é uma anemia megaloblástica. Uma anemia megaloblástica pode ter principalmente duas causas: ou um ácido fólico diminuído ou uma vitamina B12 diminuída. Se for um ácido fólico diminuído, pensaremos então numa homocisteína aumentada. Se for uma vitamina B12 diminuída, pode ser por algumas coisas, principalmente por diminuição do fator intrínseco na absorção no íleon, né? Muito comum em pacientes gastrectomizados, como também, como também em pacientes que fazem uso do ácido metilmalônico e também com uma homocisteína aumentada. Pode ter uma vitamina B12 baixa, levando então a sintomas neurológicos, né? Perda de sensibilidade, aumento dos reflexos, miotáticos. No entanto, esses sintomas, após uma regularização dos níveis de vitamina B12, eles vão se curar em torno de 4 a 6 meses após a reposição inicial da vitamina. Então, este foi o vídeo de hoje. Esse foi um vídeo sobre a introdução às anemias. Então a gente conversou um pouco sobre tanto os reticulócitos, reticulocitários, outras células relevantes também, falando da hiper ou hiporresponsividade da medula. Conversamos também sobre o VCM e a sua relação com relação a tudo isso. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Estou aqui para contribuir tanto com o meu
conhecimento quanto o cu de vocês. Ou seja, qualquer conselho ou dica ou ajuda, manda mensagem também. Um abraço e até a próxima.